Vou fazer um vídeo hoje sobre missões, os heróis da fé. É George Whitefield, o pregador ao ar livre, 1714 a 1770. Mais de 100 mil homens e mulheres rodeavam o pregador há mais de 200 anos em Cambuslang, Escócia. As palavras dos sermãos, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se indistintamente em todas as partes que formavam esse mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10 mil penitentes que responderam ao apelo para se entregarem ao Salvador. Esses acontecimentos servem-nos como um dos poucos exemplos do cumprimento das palavras de Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Havia como um fogo ardente encerrado nos ossos deste pregador. George Whitefield ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. Durante um período ininterrupto de 28 dias, realizou a incrível façanha de pregar a 10 mil pessoas. Sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância, apesar de ter físico fraco de sofrer dos pulmões. Não havia prédio no qual coubessem seus auditórios, e nos países onde pregou armava seus púlpitos nos campos, fora das cidades. Whitefield merece o título de príncipe dos pregadores ao ar livre, porque pregava em média 10 vezes por semana, e isso fez durante um período de 34 anos, em grande parte do teto construído por Deus, os céus. A vida de George Whitefield foi um milagre. Nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas antes de completar 3 anos. Seu pai faleceu, a sua mãe se... não deu certo. A vida de George Whitefield foi um milagre. Nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas. Antes de completar 3 anos, seu pai faleceu. A sua mãe casou-se novamente e George foi permitido continuar os estudos na escola. Na pensão mantida por sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava a louça e vendia bebidas no bar. Por estranho que pareça, já ainda não era salvo. Interessava-se grandemente pelo exame das escrituras. Lia a Bíblia até a alta noite e preparava sermões. Na escola era conhecido como orador. Sua eloquência era natural e espontânea. Um dom extraordinário de Deus. Talento este que possuía sem ele mesmo saber. Custeou os próprios estudos em Pembroke College, Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar algum tempo em Oxford, juntou-se ao grupo de estudantes que pertenciam a João e Carlos Wesley. Passou muito tempo como os demais do grupo, jejuando e esforçando-se para mortificar a carne, a fim de alcançar a salvação. Ele ainda não compreendia que a verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer: todas as vezes que eu vou a Oxford, eu sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar onde Jesus... Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer: todas as vezes que eu vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar onde Jesus se revelou a mim pela primeira vez e me deu um novo nascimento. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, Jorge voltou a casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam diariamente os doentes e os pobres, frequentemente os prisioneiros nas cadeias, para orar com eles e prestar-lhe qualquer serviço manual que pudessem. Jorge tinha no coração um plano que consistia em preparar 100 sermões e apresentar-se para ser separado para o ministério. Porém, quando havia preparado apenas um sermão, seu zelo era tanto que a igreja insistia em ordená-lo com apenas 21 anos, embora fosse a regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de 23 anos. O dia que precedeu sua separação para o ministério, Jorge passou em jejum e oração. Acerca desse fato, ele escreveu: à tarde, retirei-me para um alto, perto da cidade, onde eu orei com instância durante 2 horas, pedindo em meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. Nossa, Cristo. Ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me pôs... Não vai... No domingo, levantei de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito: ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos,
Se meu vil coração não me engana, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar perante os céus e a terra que eu dei-me a mim mesmo, quando o ancião me impôs as mãos para ser o mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Os lábios de Vitterfield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo durante a sua separação para o ministério. No domingo seguinte, naquela época de gelo espiritual, pregou pela primeira vez. Alguns se queixaram de que 15 dos ouvintes enlouqueceram ao ouvirem o sermão. O ancião da igreja, porém, compreendendo o que se passava, respondeu que seria muito bom se os 15 não se esquecessem da sua loucura antes de chegar ao outro domingo. Vitterfield nunca se esqueceu e nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do Dr. Delaney. Desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir. Assim alguém escreveu sobre uma de suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar. Eu sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouvi-o dizer, vós me censurais porque eu choro. Mas como eu posso conter-me quando não chorais por vós mesmo, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabes que estáis ouvindo o último sermão? Ou não? Ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo? Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso do seu espírito como a prata na fornalha do refinador. Quando estudante no colégio de Oxford, seu coração ardia de zelo. Pequenos grupos de alunos se reuniam no seu quarto diariamente, movidos tais quais os discípulos, logo depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. O Espírito continuou a operar poderosamente nele por ele durante o resto da sua vida, porque nunca abandonou o costume de buscar a presença de Deus. Separava o dia em 3 partes, 8 horas sozinho com Deus em estudos, 8 horas para dormir e fazer as refeições e 8 horas para o trabalho entre o povo. De joelhos lia e orava sobre a leitura das Escrituras,